Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Elma, querida. Boa noite. Me diga só uma coisa, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos, né, para mais esse nosso trabalho, nosso encontro. Trabalho não, nosso encontro, né? Nosso encontro. Queremos sim estarmos unidos nesse mesmo ideal de paz, de amor, de fraternidade. Queremos sim estarmos unidos, né? De acordo com aquilo que a gente deseja para nós, né? Para nós. Que sejamos todos muito, muito, muito bem-vindos. Que bom ver vocês por aqui. Silvia, Dani, Benedita, que bom, muito bom ver vocês aqui. Né? Muito bom mesmo. Aí, Mariano, boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Né? É muito bom, né, Jô? A gente está aqui para mais esse nosso encontro. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Fala para mim aí se vocês estão me ouvindo. Sim, tá, porque não estava ouvindo aqui a voz, eu digo, "Poxa, será que não está pegando, meu Deus? Mas está tudo certo? Todos estão me ouvindo? Sim, estou. Ah, que bom. Que bom que todos estão ouvindo. Maria Rosana, está todo mundo ouvindo? Que maravilha. Muito bom. Sim, ok, que bom. Então vamos lá, né? Vamos nós começarmos a nos deliciar com os assuntos, né? Nos deliciar com os assuntos, que hoje é bem interessante, né? Aquilo que, quer dizer, eu estou achando interessante. E eu espero que vocês estejam também achando, né? Eu quero que a gente se sinta assim muito à vontade com os nossos temas, né? Esses temas que nós estamos escolhendo, baseado nas dores da alma e doenças da alma, para a gente dar continuidade à saúde, né? À saúde do corpo e do espírito. E é muito importante a gente entender tudo isso direitinho, né? Entender que quando a gente faz o certo, as coisas caminham certo. Se eu deslizar, corro o risco de cair, né? E cair não é uma legal para nenhum de nós. Eu quero elevar o pensamento junto com vocês, eu quero unir os nossos ideais, né? Eu quero unir o nosso desejo, a nossa força de vontade de crescer espiritualmente, de termos condições de nos transformarmos sem nenhum tipo de dor para nós, sem nenhum tipo de incertezas, de incertezas. Então, eu quero, de fato, começar a elevar esse pensamento. E qual é o nosso pensamento? Por que estamos aqui? Nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para nos curar, para as cirurgias espirituais e os tratamentos espirituais. Em harmonia, todos nós, um com os outros, e eu acho maravilhoso essa harmonia que existe entre nós, né, Francilena? Acho muito ideal tudo isso. É muito bom, é maravilhoso. A gente se sente querida e querido, sou para vocês e vocês são queridos para mim. Isso é muito bom. A confiança recíproca, o interesse recíproco e a necessidade de nos auxiliarmos uns aos outros. Então, eu quero agora, vamos unir os nossos pensamentos. Vamos elevar a mais alta e pura energia, a energia de cura,
a energia que vai fazer de cada um de nós, que vai fazer de cada um de nós o melhor, no momento certo, naquilo que a gente está buscando e aquilo que a gente vai encontrando, né? Encontrando. Então, Adriano, boa noite. Eu não te vi, mas eu sei que você está por aí. Então, olhemos para dentro de cada um de nós e vamos buscar a força necessária para que, diante de qualquer momento, de qualquer situação que possamos estar vivendo, possamos nos sentir fortes, nos sentirmos preparados para abraçar, para sorrir, para chorar, para nos sentirmos cada vez mais livre, cada vez mais puro, sentirmos a cura em cada um de nós, porque Deus, esse Pai de infinito amor e bondade, nos deixou tantas coisas maravilhosas e a gente às vezes fecha os olhos, fechamos a consciência, fechamos os ouvidos, não ouvimos e não sentimos. Mas está ali aquela energia que a gente chama de Deus, de Pai. Está ali. E aí temos aquele auxílio magnífico, maravilhoso, que é o apoio de Jesus, do Mestre dos Mestres, que nos ensinou a amar uns aos outros como Ele nos ama. E assim vamos começar a conversar, né? A conversar sobre um tema que eu intitulei a mágoa. Vamos falar sobre a mágoa. A mágoa, como tantas outras coisas que a gente já viu quando estávamos no livro Doenças da Alma, a gente sabe que ele é algo que realmente nos machuca, que nos faz sofrer. E a gente se perdeu, né? Se perdeu quando a gente começa a imaginar que por que eu estou magoada, eu estou com raiva, eu estou com isso, eu estou com aquilo, e mistura raiva com mágoa, e mistura tristeza com mágoa, e a gente, de repente, começa a estar perturbado, sentido, sem nenhum tipo de garantia interior, porque a gente fraquejou por algo que a gente não deveria. Mas aí quando eu comecei a raciocinar sobre esse tema, eu disse assim para mim: quem de nós um dia não disse, eu estou magoada com você, com fulano ou com Beltrano? Hã? Será que nós nunca dissemos isso, hein, gente? Hein, Silvia? Será que a gente nunca se sentiu magoado com ninguém? Eu sim. Eu já fui muito mais ignorante do que eu ainda sou hoje. Muitas vezes a gente assume uma raiva demasiada, né? Uma raiva grande, intensa, a ponto de prejudicar uma pessoa em vários sentidos, porque nos sentimos magoados. Nos sentimos magoados. Muitas vezes sentir mágoa na maioria, muitas vezes não, na maioria das vezes sentir mágoa na verdade, porque a gente se sente ofendido, a gente se sente golpeado, a gente se sente ferido, roubado, a gente se sente abandonado. E quando a gente sente tudo isso que a gente acabou de falar, o que é que acontece? A gente vai ficando doente. Doente porque aquilo que eu ouvi, ou aquilo que me fizeram, me feriu. E aqui a gente diz, nossa, eu estou ferido mortalmente. Olha que coisa, eu estou ferida mortalmente. E quando sentimos, é como se fosse um golpe mortal, né? Aquele golpe mortal. Aí é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Por que eu pensei isso? Porque eu estava me analisando quando eu tive. Ou como depois eu passei a entender, não, eu não tenho mágoa de ninguém. Às vezes eu fico triste com certos comportamentos, com certas palavras, com certas coisas que dizem, mas não é mais mágoa. Já passou, não existe mais. E também a mágoa, na verdade, não é uma sensação boa, não. É horrível. Como eu falei aqui, eu ia botando para trás e lembrando. Por que eu quis falar sobre isso? Porque eu descobri que agora há pouco eu estou me dando assim uns avisos, sabe?
Aí aquilo mago, fulano está mal, não, eu estou chateado com fulano. Ele, você está magoado? Mas é isso mesmo que eu estou. Eu digo, é mesmo, rapaz, mas não fica não. Vamos conversar com a pessoa. Conversa, tudo no bom diálogo, no entendimento, se resolve. A mágoa é algo que deixa você doente. Porque quando a gente está magoado, a gente está triste, não é não, Fátima? A gente não está triste? Não fica, Maria Rosana? A gente fica triste, a gente se sente rejeitado mesmo, né? A gente se sente rejeitado. Mas essa sensação não é uma sensação boa, como a gente falou. É algo que vai invadindo o nosso interior e vai te torturando, e você fica pensando naquilo que fulano lhe disse, e você fica pensando no que a pessoa fez, aí isso tudo vai te esmagando, porque os pensamentos começam a ficar turvo, os pensamentos vai calando em nós aquilo que é de melhor, porque o meu pensamento está voltado para aquilo que alguém me disse. Me tornei insegura. É como se a gente estivesse tendo uma dor calando. E essa dor que a gente estava sufocando, querendo esconder, como se a gente tivéssemos alienados. Não está vendo mais nada, só está pensando naquilo, só está pensando naquilo que eu achei que me feriu, aquilo que está me fazendo entristecer. E isso não é uma legal de jeito nenhum. Eu mesma já senti, né? Como eu já falei, que eu já senti, me senti assim esmagada, e me senti fechada num quarto escuro. Quando eu me senti a primeira vez, eu digo, meu Deus do céu, eu me senti assim. Eu me senti, isso é uma realidade que eu estou falando. Eu já me senti assim, mas olha, faço graças a Deus. E acontece um quarto escuro, e acontece até de que a gente desperte para uma realidade, que não há necessidade de estar presa naquele momento, naquela sensação que não aconteceu mais agora, aquilo que nos feriu, que nos magoou, aquilo já aconteceu antes, e eu estou querendo que aquilo permaneça, então não pode fazer bem. Eu querer que em mim fique aquilo que não é bom, então eu estou querendo sofrer. E quem disse que a gente está aqui para sofrer? A gente está aqui para se erguer dos sofrimentos causados no passado a nós e aos nossos semelhantes. Nós estamos aqui para crescer. Vou repetir, dá muito ênfase a essa palavra. Crescer e que significa, ou então crescer igual transformar. Porque quando a gente cresce, a gente já está dizendo a gente mesmo que nós mudamos, que nós somos diferentes, que nós já ultrapassamos certas barreiras, mesmo que não seja 100%. A gente não pulou, né, o obstáculo 100%, mas a gente alcançou uma grande coisa. Mas se a gente não passou por tudo, significa que está lá dentro de cada um de nós ainda. Então, essa partezinha que parece uma agulha furando, trazendo de vez em quando aquele pensamento doentio, não deve nos tocar. A gente deve pensar, mudar a vibração, deixando que o nosso interior fique livre para voar, fique limpo. E a gente vai dizendo a si mesmo, acorda, aí faz aquela música, né, do cancioneiro brasileiro que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Por quê? Passou. Passou para quê e por que cair? Já passou. Aquilo já foi dito um tempo atrás. Eu era mais ignorante, eu já descobri que passou. Quando eu percebo que passou esse tormento, essa agonia, né, chamado mágoa, aí eu vejo que realmente eu já consegui caminhar. E isso é maravilhoso para qualquer um de nós, para qualquer um de nós. Mas existe algo mais profundo, né? Que a gente foi lá buscar, né? Aqui acima foram palavras que eu botei. Mas existe algo mais profundo que a gente ficou buscando. É entender que a mágoa é um sentimento, olha só, um sentimento persistente de ressentimento. E olha, ressentimento, de tristeza, de amargura, né, causada por uma ofensa, por uma decepção ou por uma quebra de expectativa. Por quê?
A gente vai entrar também isso em relacionamento. Mas vamos citar um pedacinho. Por quê? Ah, fulano me deixou, nosso relacionamento acabou, meu filho não quer mais ficar aqui, não sei o quê. E a gente começa a dar nome ao obstáculo que nos colocou naquele momento por uma fraqueza, por momentos irrefletidos. Quando eu digo momentos refletidos, é porque se eu ficar pensando naquilo, eu não estou refletindo. Não tenho que ficar pensando. Já aconteceu. Não aconteceu, então sai para lá. Já aconteceu, vai para lá. Na maioria, pronto, quando é no caso de relacionamento, a gente fala, eu amava tanto fulano, e o que foi que fulano fez comigo? Fez isso. Olha, aí começa aquela cobrança interior de que você tem que me amar para o resto dos seus dias. Se fosse assim, tudo era maravilhoso. Mas há uma coisa que às vezes a gente não pensa. Me desculpe se vocês não pensam assim. Que é, eu acho assim, né? Tenho esse sentimento para mim, que nós temos um tempo de convivência com as pessoas. Nem todos nasceram para viver para o resto dos seus dias, né? E eu tenho vários exemplos com pessoas. Não por separação de corpos, mas por, de repente, como eu já ouvi dizer, né, já ouvi falar para mim, já conversamos, etc. e tal, que duas pessoas que casaram com amor se separaram porque não tinha mais a convivência, marido, homem e mulher. Aquele relacionamento foi ficando um relacionamento harmonioso de irmãos, de amigos. Então, ambos achou justo que cada um deveria seguir sua vida. Por quê? Porque cada um seguindo sua vida tem chance de tentar ser feliz. E que é muito melhor do que a gente ver acabar em tragédias, como nós estamos vendo atualmente nas manchetes. Então, e o que isso significa? Primeiro, confunde-se paixão com amor. Paixão é uma coisa muito física e amor é algo bem mais sublime, é sentimento, né? Quando a gente falou ninguém é obrigado a ficar com ninguém, não significa que eu acharia maravilhoso, ou eu achei quando eu era jovem ter um namoro e gostar da pessoa e a pessoa terminar o namoro, nada dessas coisas. Não é por aí, não é por aí. Mas a gente também não pode deixar de entender o seguinte, que a mágoa é diferente da raiva. Você tem a raiva, porque você naquele momento te pegou, tipo assim, desprevenido. Por quê? Porque você nunca parou para pensar se o seu relacionamento está no equilíbrio. Claro que todo mundo é 100% todos os dias, mas a gente pode ser quase, a gente pode encaixar tudo que ocorre no nosso tempo, no tempo nosso, que eu digo, do companheiro, da companheira, dos filhos, se respeitando. E quando alguém chega e diz não dá mais, não significa que alguém me odiou, que eu sou a pior das criaturas, que não me quis, que eu não quero mais, que o fulano é assim, fulano Beltrano é assim. Não, não é dessa forma. Por que diferente da raiva? Porque a raiva pode ser passageira. Pega assim, depois, meu Deus, que loucura. Aí a pessoa até encontra, pede desculpa, um monte de coisa, tudo passou. Não, a raiva não guardou. Mas a mágoa, olha a diferença, mas a mágoa, ela é silenciosa, ela fica feita aquela água que vai minando, minando até encher o poço. Né? Não está forte, ela fraquinha, mas vai minando. E ela se instala, né? E a gente se sente injustiçado, eu não merecia isso. Aí eu estou muito magoada, estou realmente, não consigo entender como é que fulano teve coragem, Beltrana teve coragem de fazer isso comigo. Vamos ter calma, vamos ter calma. A expectativa. Será que nós já pensamos que sempre depositamos expectativa em alguma coisa, que pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser um cargo, pode ser um vizinho que começou bom relacionamento de vizinho, depois ele foi para o lado dele. Quer dizer, não é que a pessoa se afastou, às vezes a pessoa tem um trabalho, adquiriu uma outra coisa, tem um outro compromisso e não tem mais aquela disponibilidade de estar falando. Aí eu fico, o que será que houve que seu fulano não fala mais comigo? Seu Beltrano não fala mais. O que é que houve que fulano está tão assim? Poxa, por isso que eu disse um dia desse, começando com a pessoa amiga, que eu disse, olha,
Se eu fosse você, é que você quer a resposta, eu vou dar. Se eu fosse você, eu ia conversar com a pessoa. Porque se você está tudo direitinho, de repente não está, você tem direito de pelo menos uma explicação. Até aí tudo bem. Mas não ficar, o que foi? Matulando, matutando, até que você começa a ter um pique, depois começa a transformar aquele momento assim em raiva. Eu não suporto ver fulano. Fulano tinha amizade comigo e de repente está dizendo o que fez. Gente, não, se a gente for por esse caminho, vamos nos perder. Vamos nos perder. E a gente não está aqui para se perder. Nós estamos para nos encontrarmos. E quando a gente encontra alguém que nos auxilia, nossa, que maravilha, muito obrigada, Senhor, não é? Muito obrigada, Senhor, a gente tem que dizer assim. Quando eu guardo aquilo, eu estou mantendo uma ferida aberta. Uma situação, né, de muitas vezes de indelicadeza de alguém para conosco. Ave Maria, olha, fulano me desconsiderou. Isso é uma traição. Olha, a traição é algo tão sério, né? E a gente às vezes diz que deixou uma ferida aberta. Trair ou não trair é algo que a gente não tem que se prender. Eu sempre costumava dizer, e disse muitas vezes, né? Eu digo assim: olha, nenhum relacionamento termina só por culpa de um. Deixa eu explicar para vocês não dizerem que eu estou defendendo o homem ou estou defendendo a mulher. Eu não estou nem defendendo o homem, nem defendendo a mulher, nem a criança, nem o filho, nem a filha. Eu estou dizendo o seguinte: por quê? Porque como o corpo fala, o dia a dia também mostra certas coisas para a gente, que é questão de ver, de abrir os olhos para ver, de abrir os ouvidos para ouvir e sentir, na verdade, né? Sentir, na verdade, aquilo que a gente precisa que seja diferente, né? Que seja diferente. Boa noite a todos que chegaram. Gente, eu queria saber assim, vocês estão gostando desse assunto? Fala para mim aí, com toda sinceridade. Fala para mim, estão gostando desse assunto? Eu estou. Eu gostei, foi muito. Eu não sei vocês, mas eu gostei, foi muito. Gostei, porque traz coisas que a gente não estava pensando, né? Boa noite a todos que chegaram. Estava pensando, e eu quero que vocês gostem desses temas que a gente está buscando para nós, para todos nós entendermos. Então, quando a gente tem a raiva, aquele momento de fúria que parece que a gente quer enganar o outro, partir no meio, esfarelar dele, machucar e jogar fora, né? Ai, é terrível. Essa ferinha, a gente até já falou dela em outras ocasiões, né? A raiva é uma reação instintiva. Até aí, tudo bem, o meu instinto age, mas também às vezes o instinto faz coisa boa, né? Ajuda a nos defender. Quando a gente vê aquele coisa se aproxima, você dá um pulo e não ficou naquele momento de perigo. É instintiva e imediata. É uma ameaça ou uma frustração que faz com que a gente sinta esses momentos. E esses momentos demonstram muito a nossa fraqueza ainda, demonstrando que o nosso espírito ainda está muito preso, né? Vamos dizer assim, às atribulações do dia a dia, as coisas que alguém diz, as coisas que alguém ouviu e repassa. E a gente vai ficando para trás, né? Mas, de qualquer forma, a raiva pode ser também uma situação que se resolveu e acabou, passou, né? Passou. Mas a mágoa é um estado prolongado, a mágoa é um estado prolongado de aflição. Aí eu pensava, eu digo, é verdade. Quando a gente começa a pensar, digo, meu Deus, como pode ser aquilo? Como é que pode dizer aquilo? Como é que pode fazer aquilo outro? E a gente, nesse momento de aflição prolongada, a pessoa magoada fica remoendo o passado, como a gente falou agora há pouco, né? Fica com aquele pensamento, pensando, remoendo, se lembrando, trazendo o passado para o presente, que não precisa trazer o passado para o presente, guardando rancor, gerando aquele momento de rancor e com muita dificuldade de perdoar. Eu não perdoo, não. Fulano fez, está feito. Ele podia muito bem ter pensado e não ter dito. Nossa, será que eu nunca fiz isso com ninguém? Será que eu nunca magoei ninguém? Será que eu nunca frustrei alguém?
Então, não custa nada a gente pensar antes de agir, né? Raciocinar, já que a gente possui esses atributos. Mas, e tem impacto isso na nossa saúde? Tem impacto. Porque e essa mágoa prolongada, por exemplo, essa sensação da mágoa que gera desgaste físico, gera físico, né? Físico e emocional, claro, né? Que a gente fica com o emocional desequilibrado. É como se a gente tivesse uma ferida aberta, expondo, e de vez em quando vem alguém e bate ali, vem alguém no machucado e bate ali. Fica doendo. E aí, por que você está assim? Por que você está assim? Né? Aí eu me lembro que há muitos anos atrás, tempo tá no gesto de aí estávamos na família minha prima e ela disse assim: eu vou escrever e botar aqui. Isso aqui foi que eu caí, bati aqui e quebrei o braço. Porque ela disse, todo mundo perguntava, a gente riu, foi muito. Eu digo, é mesmo, boa ideia, vamos fazer isso. Vamos botar, escrever, botar e já todo mundo vai mais nem perguntar, já vai ler o que está acontecendo e pronto. Então, é mais ou menos assim que a gente tem que fazer, né? Levar para um lado, não estou falando nem da praticidade, de não pensar, não, mas para um lado onde a gente sinta que não é uma coisa boa, que a gente raciocine, que guardar mágoa é frequentemente a gente compararia com o quê? Com aquele peso que a gente está carregando, né? Um fardo, coisa pesada, né? E eu fico com aquilo, e sinto a dor no peito, e sinto isso, e sinto aquilo, porque isso está machucando, está queimando, está trazendo dor, está consumindo minha energia. E eu sem energia, como eu vou reagir? Porque minha energia está voltada para aquilo que eu estou nutrindo, porque eu estou vivenciando aquilo, né? Então não é uma legal, não é uma legal. E já que a mágoa, esse sentimento de tristeza, de frustração e ressentimento, é a gente também entender que ninguém é obrigado a ter amizade com a gente. A gente tinha uns amigos aqui antigamente, como casos que eu já ouvi, a gente direto junto, de repente a pessoa mudou de nível, mudou de tudo e começou a sonhar com coisas que o mundo não tem, né? Que o mundo tem, e aí, às vezes, não sabe o que está perdendo. Então, a gente não deve se sentir triste. Quando a gente perceber certas coisas, a gente deve agradecer a Deus. É como eu costumo dizer, agradecer pelo sorriso, pela lágrima, né? Hoje mesmo eu derramei muitas lágrimas pela saudade que eu ia sentir da minha mãe tia, da minha tia mãe. Mas a gente está aqui. Por amor, a gente está aqui. E por amor, a gente foi ali. Né? Então, a gente tem que saber acolher esses momentos que nos atingem. Então, se a pessoa me ofendeu, disse um monte de coisa, eu vou olhar assim, vou revidar? Não, para quê? Se eu revidar, eu vou ser igual. É como aquela história que eu contei a você, com uma pessoa muitos anos atrás, numa instituição, contando uma história de uma família próxima deles lá, me disse que a pessoa teve o irmão assassinado e matou a pessoa que matou o irmão. Olha, onde está a diferença? Onde está a diferença? Então, se eu for revidar, eu vou ser igual. E se ele foi ruim para mim, eu vou ser ruim duas vezes. Porque eu já sabia, já tinha sentido, e eu ia fazer outra pessoa sentir. Porque é aquilo que a gente falou agora há pouco também. Ah, vou dar o troco, né? Eu disse em outras palavras. Mas a gente não pode de jeito nenhum, porque aquilo vai ficar persistindo por muito tempo, vai causando desconforto psicológico, que a gente não precisa, a gente precisa estar bastante calmo, a gente precisa estar numa boa realmente, porque estar numa boa significa estar bem, não é, gente? Estar bem. Então a gente precisa ser forte. Ser forte quando a gente leva um baque, né? Quando a gente leva um baque, a gente sente a dor, mas a gente quer ficar de pé. Aí o que é que a gente faz? A gente faz fisioterapia, a gente toma medicação, a gente vai fazer exercício, a gente vai fazer qualquer coisa para modificar. Então, por que a gente não pode modificar uma agressão pela mágoa?
Por que eu tenho que transformar isso em raiva e jogar praga para o outro, para lá e para cá, e ficar pedra? Ele pensando mal de mim, eu pensando mal dele, e o que é que dá? Olha o choque, cada vez mais vai saindo faísca. A mesma coisa é um casal, né? O casal também pode ter essas faíscas e ser um perigo, e ser realmente um perigo. Aí eu digo, eu agora estou com psicose, não é psicose de doença, não, psicose de religião, nem de. Não, estou fazendo pesquisas sobre, dando um leque para os assuntos que eu quero, certo? Que eu quero para que nós juntos, eu e vocês, a gente sinta o que está nos acontecendo e o que nós estamos fazendo por nós mesmos. Pois é, Fátima, era o que eu estava dizendo nesse instante. Será? A gente nunca errou, não é? A gente não é humano, não. Ao contrário, a gente tem que entender e se dar o direito de perdoar até a si mesmo, que é o auto-perdão. A gente vai fazer um tema de perdão, se Deus quiser. Vamos fazer sim. Eu adoro esse tema de perdão. Então, na Bíblia, ele diz que a mágoa é frequentemente tratada como amargura ou ressentimento. Pode ser tratada, e ela precisa ser tratada, porque esse é um momento que envenena o nosso coração, né? Esse órgãozinho que a gente sabe, chama de caixinha do amor. Então, é destrutivo, é uma coisa que não faz bem para ninguém, então a gente tem mais é que esquecer. E como eu vou curar? Curar, ter a cura do corpo e da alma, se eu vivo esses sentimentos, se isso é um processo integrado, ou seja, é aquele processo que une o bem-estar, nesse caso, o mal-estar. Eu preciso ter a saúde emocional, e a gente está sempre falando, e a saúde espiritual, emocional, físico e espiritual, porque aí vem o quê? Vem a paz, vem a paz, né? Uma outra coisa que é maravilhoso para a gente, né? Já a gente fazer e se sentir melhor diante de qualquer coisa, é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Por quê? A gente falou bem no início também. Quando eu me conheço, eu estou me conhecendo, olha que maravilha, não é bom não, Antônio? Quando a gente está se conhecendo, já se conhece, né, Margareta? Aí a gente faz o quê? A gente começa a buscar que nós já estamos melhorando, nós já estamos melhorando. Então, a gente vai praticar o perdão, a gente vai meditar, né, fazer meditação, que o nosso amigo fala bastante, né? E quando necessário, aí se for necessário, a gente busca um médico para que ele nos auxilie. E não é nenhum motivo de ter vergonha, porque procurar um médico é porque você sentiu a necessidade de se cuidar, de que teu espírito tenha um corpo trabalhado, ou seja, aquele corpo são, né? Aquele corpo são. E para buscar, a gente vai buscando o equilíbrio. E a gente, quando está melhorando, a gente vai se equilibrando, se equilibrando. E com esse equilíbrio, a gente vai buscando a forma integral que a gente pode buscar alguma coisa que nos envolva nessa forma integral, para a gente se melhorar com o corpo e com a alma, não é? Então, com o corpo, a gente teria que ter cuidado com a alimentação, a gente teria que ter cuidado com hábitos saudáveis, ter sono de qualidade. Olha, como tudo colabora, porque quando eu tenho isso aqui, uma alimentação balanceada, que eu pratico atividades físicas, que existe na medicina integrada, né? O que é que acontece? Se une ao tratamento tradicional a um tratamento diferenciado, né, com terapias complementares, como a gente já falou, inclusive na ocasião do livro dos Doenças da Alma. Então, vamos restabelecer, né, a nossa vitalidade, porque eu não tenho que ser doente, eu não tenho que ser isso, que ser aquilo, não. Eu tenho que ser perfeito na medida do possível. Não é me sentindo uma supermulher ou sentindo um super-homem. Não, é a gente ser um ser normal em busca do crescimento.
na busca do homem integral. Mas a nossa mente e nossas emoções, como a gente cuidaria disso? Olha, tem várias coisas que falam sobre isso para nós, nos orientando, nos auxiliando e descobrindo que amor e paixão não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E vamos ter pensamentos racionais. E esses pensamentos racionais faz a gente entender que nutrir mágoa, que nutrir lembranças desagradáveis, que eu nunca vou ser traída, eu nunca fulano vai deixar de me amar, eu nunca vou sair daquele emprego porque eu sou uma excelente funcionária. Olha, eu nunca vou deixar de ter amizade com fulano, porque fulano é muito legal, tudo que eu quero com ele, ele resolve, tudo que ele quer comigo, a gente resolve, a gente se dá. Mas a gente tem que ser prático. Tudo no momento pode acontecer, com razão justa, certa, ou com não com razão, mas muitas vezes por um momento que não foi pensado, não foi estudado, não foi calculado, mas foi dito. A pessoa não pensou num determinado momento que está chateado, aí a chateação dele vai jogar em cima da pessoa. E isso aí não é legal. A mesma coisa somos nós, não podemos fazer isso. Meu, estou chateado, o menino chega aqui, meu filho está perreando, meu neto, olha, sai, ô menino, não sei o quê, não está vendo que eu estou... Aí, pronto, explodiu. Abriu mesmo a pedreira e começou a jogar pedra por tudo que é lado. Isso vai trazer o quê? Isso vai trazer dores que não havia necessidade de estar sendo sentida, seria um ato totalmente irracional, nutrir mágoa, tristeza, essas coisas, não. Né? Como eu escutei hoje no sepultamento da minha tia, né? O primo dizia assim, aliás, não era nem primo, mas dizer muito obrigada por ter sido convivido comigo, que era uma sobrinha que não era sobrinha assim, de laço de sangue, mas era de muita consideração. E são essas coisas que nos elevam em todos os momentos, até no momento da separação de corpos, que já aconteceu, a gente estava só ali guardando a vestimenta. É muito importante a gente fazer também, na hora de cuidar do corpo, que vai dar a gente aquela tranquilidade, é a gente fazer o auto-perdão, é a gente trabalhar a liberação de mágoas. Eu não tenho que liberar, eu não posso ficar segurando isso, não. É como a gente enche o celular e não dá um avisozinho. Então, quando a gente começa a ficar irado por alguma coisa que está nos incomodando, precisamos trabalhar esses pensamentos e essas atitudes. E aí é que entra, de fato, o conhecimento que todos nós já temos, né? Já temos muitas coisas, nós já conhecemos. E não seria justo, de forma alguma, a gente não entender o que nos acontece, porque fazemos parte de um mundo que esse mundo é cheio de atropelos, porque aqui é um plano de expiações e provas. Então, eu tenho que ver por que lado, que eu não posso ficar em cima do muro nem numa balança subindo e descendo, subindo e descendo. Não, tem que ter o equilíbrio. Os dois pratos em equilíbrio, vai subindo os dois. Às vezes um mais rápidozinho, mais devagarzinho, mas está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Quando a gente vê, a gente conseguiu superar tantas coisas que a gente pensou um dia que jamais pudesse superar, né? E a gente precisa buscar as ferramentas para diminuir também a ansiedade que a gente joga nas coisas e nas pessoas, né? Então, precisamos sim. E o espírito? Do que é que nós, em espírito, necessitamos? Nós necessitamos, para ser tudo isso, a reconexão com a nossa fé, com a nossa esperança em dias melhores, com valores essenciais que trazem sentido à vida. Veja como para curar também é fácil, né? E buscar o que possam nos oferecer para reflexões, para que a gente possa ir se transformando, se modificando. E a gente está vendo isso aqui, né? A gente está vendo isso todos os dias pela manhã, terças, quintas, sábados, a gente está vendo os programas, tem tudo isso. Então, a gente
está tendo um potencial maravilhoso, graças, né, a Deus e graças ao nosso irmão que de boa vontade está nos repassando. Guardar mágoa. Aí eu preciso tirar mágoa do coração. E é fácil? Não, é um processo, né? Tirar tudo que é ruim de dentro de cada um de nós é um processo. Mas é um processo que precisa ser feito. É a transformação que precisa acontecer. É, na verdade, eu vou dizer como. Eu tinha um senhor que era amigo da minha filha, do meu pai e da minha mãe, ele dizia muito para mim, eu era bem jovem, ó, eu era jovem. E ele dizia assim, que minha mãe dizia, essa menina não gosta de cozinha, não gosta de sei do quê. Aí ele pensando comigo assim, Sônia, tem uma coisa, fica aqui que eu vou te dizer. Eu disse, diga. Aí ele disse assim, para a gente ensinar, precisa aprender, precisa saber. Porque como você vai dar ordens se você não souber? Como você vai dizer se você não sabe nem do que aquilo é composto, quais são os componentes? E eu nunca esqueci por aí esses termos que ele havia falado naquela época, eu era meninota ainda, né? Meninota. Então, aí ele dizia: pegue uma lista de papel, perdão, pegue um papel, faça uma lista daquilo que você quer jogar fora. Aí é parecido com aquele negócio das pedras, né? Que eu jogava fora e o menino trazia de volta. Eu digo, pronto, o problema vai ficar de novo. Mas aí deu tudo certo, deu tudo certo. Então a gente precisa, né? Reconhecer esse sentimento negativo e deixar para lá no sentido de não se apegar a ele, não deixar ele preso, né? E a gente diz, mas eu vou perdoar fulano que fez isso comigo. A gente vai estudar isso para adiante. Né? Vamos refletir, vamos refletir. Eu não quero falar sobre isso agora, porque depois é fácil. Será possível a gente tirar essas coisas do coração? Sim, a gente pode tirar. Pode não ser fácil, mas tirar a gente pode. E existe cura emocional para quem sentiu muita mágoa, para quem guardou rancor, para quem está tudo isso. Mas olha, claro que sim. Para tudo existe cura. Não tem um cara aí na televisão, quando eu disse, eu liguei, disse assim: o Brasil tem cura. Eu, como médico, digo que o Brasil tem cura. Eu digo, já começou, meu Deus, já começou as coisas, né? Já começaram, já começaram. Já começou o tititi e a gente fica olhando assim, deixa para lá. Agora, será que a gente já parou um tempo para ver como está a minha dor? O que foi que causou a dor? Até que ponto está doendo? É como os médicos hoje costumam dizer assim: diga assim, de 1 a 10, qual é o número, o número da dor? Aí a gente vai dizer, né? Aí tá maravilhoso, pouquinho, né? Aí vai 6, 7. Eu acho que tá 10, não estou aguentando mais, tá 10, está passando de 10. Aí a gente precisa refletir, né? Buscar outra medicação, né? Por que está acontecendo isso? Às vezes a gente não se pergunta. E quando a gente não faz pergunta, fica complicado. Porque como é que eu vou tirar de mim aquilo que eu nem sei que eu tenho? Aquilo que eu não sei trabalhar? Então, precisamos mudar tudo isso, né? Precisamos ser práticos, né? Se eu fui ferida, se eu me senti mal, senti raiva, senti tristeza, olha, tudo isso é normal alguém sentir, mas não, Sônia, não é normal, não. Infelizmente né? Não vamos mascarar, né? Como diz o nosso amigo. Por que não vamos mascarar? Porque eu quero conhecer alguém que nunca tenha tido raiva. Eu quero conhecer alguém que nunca teve, assim, nada que o contrariasse. Eu não conheço, você pode conhecer, pelo amor de Deus, me apresenta que eu preciso aprender. Né? Eu estou em fase de aprendizado. Então, eu tenho que aprender a me livrar de todas as coisas que não faz bem para o mundo, né? Para mim. Para o meu mundo, para o mundo nosso, de cada um, de Flávia, de Silvia, o mundo de cada um de nós, né? De Antônio, o mundo de cada um de nós. Então, aí eu começo a pensar, começo a refletir, me sentindo a última das criaturas, porque eu estou me sentindo ferida, estou me sentindo magoada, eu estou isso, eu estou aquilo. Olha, aí a gente vai fazer esse teste. Qual é o número? Quanto está? Em que valor está? Em que patamar está? Qual é o numeral que você vai colocar
nisso tudo que você está sentindo, nessa situação diária ou nessa situação que ainda não está diária, ou sentido permanente, está passando, está passando. Então, uma das coisas boas é a gente não, a gente já falou, já deu ênfase várias vezes, mas vou completar por aqui falando. Resolver evitar, né, de ficar remoendo o passado, de ficar remoendo aquilo que já aconteceu. Porque quando a gente se magoa, tem outra coisa com relação à pessoa, é porque já foi. Porque eu não estou aqui conversando, olhando para a pessoa hoje e sabendo que ele vai me magoar amanhã. Então, se perceber o que vai acontecer, vamos maneirar, né? Vamos maneirar, porque aí o peso vai doer realmente. Vai doer. Por quê? Porque eu sabia e acreditei a si mesmo. Aí deu errado, né? Infelizmente acontece, mas a gente não vai ficar preso a essas coisas. É a gente. E se eu escrever, como eu estou dizendo, fazer a listinha das coisas, será que funciona? Funciona, meu gente. Parece mentira, mas funciona. Porque você vai colocar aquilo ali, já vai colocar no papel a raiva, a intranquilidade, tudinho, olha, digo, olha o que o triste fez, olha isso aqui, daqui a pouco passou. Não é maravilhoso? Passou, maravilhoso. E aí, qual é a sensação física que a gente sente no nosso corpo quando a gente está livre? Hã? Qual é a sensação quando a gente está livre? É a gente ter a certeza dentro de cada um de nós que aquilo não vai nos derrubar. De que aquilo, Cecília, meus pêsames, que Deus ilumine o espírito dela. Então, a gente começa a se sentir melhor, começamos a ver que mexer em baú de podridão não vai prestar, não vai dar certo, porque aquilo que causa dor é coisa que não serve. Mas se você abrir um baú de coisas boas, né? Já pensou de chocolates, de flores, de frutos, de frutas, né? É maravilhoso, né? Não? Então você abre um envelope, um pacote, você abre a internet, aí está lá carinhosamente frases da amiga, um quadradinho, né? Um retratinho de coisas boas e desejando. É maravilhoso. Como é que você vai sentir mágoa, vai ficar ligado a essas coisas, vai ter o hábito de desviar a atenção do que é certo para ficar pensando no que é errado? Não, de jeito nenhum. A gente não vai fazer isso de jeito nenhum. Porque sentimentos não morrem, sentimentos verdadeiros não morrem. É como a amizade verdadeira também. Ela vai permanecer conosco, mesmo quando a pessoa desencarna. Porque eu mesmo sei que o amor pela minha tia, né, pela minha filha, pelo meu irmão, pelo meu pai, pelos que partiram, nunca acabou. Está aqui em mim. Eu estou neles, eles estão em mim, no bem, na luz, sem interferir do lado de lá e sem interferir do lado de cá. Então, assim, a gente não vai ter motivo para ter dor, não vai ter motivo para ter rancor, nada de tudo isso. Então, essas sensações vão passando e vai passar, né? Quando o pensamento vier, a gente tem que mudar o foco. E mudando esse foco, a gente vai fazer como? Respira fundo e vai trazendo de volta o presente. Ah, vai sentindo, olha, eu estou sentindo um perfume, eu estou ouvindo um pássaro, eu estou ouvindo isso. Olha que maravilha. E de repente você jogou fora aquilo tudo, não tem mais nada te remoendo, não tem mais nada te forçando a perdoar o que não existe, porque você já jogou fora, né? E como o perdão é esquecer das ofensas, né? Esquecer a ofensa, não é também, diz, não, mas você pode concordar. Não, não vou concordar. Eu discordo, mas não tem nada que esteja nos prendendo a um não compromisso, né? A um não compromisso. Então a gente precisa reconhecer, né? Reconhecer. Uma outra coisa me chamou muita atenção, né? Que eu fico observando as pessoas conversando, é como no meu presente eu quero saber. Ah, mas rapaz, fulano disse tanta coisa para mim, fulano me disse isso. Eu não acho que ele devia ter me dito, eu acho que ele não devia ter feito assim. Olha, criticou meu jeito de ser, disse que minhas emoções estão abaladas, perere, perere. Por que nos ofendeu isso? Por que nos magoou? Se for uma realidade.
Às vezes a gente tem que entender que muitas coisas são um chamado. É aquela, não vou dizer assim, tapa sem mão, como se costumava dizer, para você acordar. Então, às vezes, a gente precisa ouvir certas coisas para aprender, para se levantar. É aquele sacolejo, assim, né? Sacolejar, balançar a pessoa e a pessoa acordar. E quando a gente acorda, a gente começa a colocar os limites, né? Priorizando o quê? O amor próprio. Ou seja, eu descobri que eu me amo. Eu me amo. E se eu me amo, eu não posso deixar que ninguém me pise, que ninguém me machuque. Não, eu me amo. Então, eu vou reduzindo contato com aquelas pessoas que são tóxicas, né? Porque existe pessoas tóxicas, isso é uma realidade, a gente sabe. E vamos andando para frente. Vamos andando para frente, né? Se precisar, busque um apoio profissional. Se você não consegue sozinha, peça ajuda. É fundamental. Fundamental porque cuidar da nossa paz é algo que a gente não pode se distanciar desse cuidado, de jeito nenhum. É ler literaturas, como é que eu digo assim, que nos dê substância saudável à leitura, aprofundando o quê? Com isso eu estou me autoconhecendo, eu estou descobrindo por aqueles ensinamentos que eu vi ali, por aquilo que eu sei acolá, por aquele negócio, aquela conversa que eu tive com a pessoa, e faz um curso, e nesse curso a gente vai conhecendo técnicas, vamos libertando muitas vezes o emocional naquela própria leitura, a gente vai se modificando, se transformando e reconhecendo uma necessidade que antes a gente tinha medo de encarar, tinha medo de encarar. E quando a gente tem medo de encarar nossos sentimentos, né, as nossas sensações, vai camuflando, aquilo só vai trazer doenças da alma, as dores da alma, vai nos machucar, vai doer demais, né? Então a gente precisa compreender tudo isso, que tudo que nos envolve tem consequência. Tudo aquilo que eu envolvo com outra pessoa também tem consequência. E pode ser positivo e pode ser negativo. Pode ser positiva de mim e negativa dele, ou o contrário. Pode ser negativo de minha parte e pode ser positivo da outra parte. Uma coisa boa para a gente se distanciar das coisas é a gente praticar o auto a autocompaixão. Compaixão é um sentimento que faz com que você tenha dor daquela pessoa. Então, você precisa ter isso com você. Eu preciso ser boa comigo mesma, né? Eu preciso praticar o bem comigo. Então, isso é a autocompaixão. E é essa prática que vai nos erguer. Diz, olha, se eu amo outras pessoas, se eu amo outras coisas, por que, que eu não me amo? Por que, que eu não me gosto? Por que, que eu não gosto de mim? Então, é necessário que a gente seja gentil conosco mesmo, da mesma maneira que eu sou gentil com o outro. Então, eu tenho que me respeitar, respeitar tudo o que eu sou, para que eu possa, de fato, ser uma outra pessoa. Por quê? Porque eu já tenho um conhecimento, porque eu já vivo situações que antes eu não tinha coragem de viver. Eu tenho coragem de conversar com alguém, dizer aquilo que eu penso e que não está justificando esse nosso desentender às vezes. Então a gente tem que conversar, tem que dizer, tudo bem, se o outro não quiser ouvir, a gente deixa para lá e a vida segue e a gente vai conhecendo, e ele um dia vai conhecer como a gente já conhece hoje. Então, é assim que vai facilitar muito a gente não estar ligado à mágoa, a esse sentimento que é duradouro. Se a gente não tiver cuidado, ele vai nos esmagando, né? E a gente, no momento de dificuldade, a gente vai conseguir mais erro e perceber lá na frente que nós fracassamos. E não é o fracasso que nós estamos aqui buscando. Nós estamos aqui buscando conhecimento.
saúde plena. Estamos aqui buscando que eu não preciso das dores da alma, que eu não preciso das doenças da alma, que eu não preciso dos desequilíbrios, mas sim dos equilíbrios, de estar equilibrada. O que eu preciso são de pilares que dê sustentação, né? A autobondade, né, para parar de se julgar severamente, porque eu tenho que ser bom comigo mesmo. Eu tenho que ser boa comigo. Eu não posso ficar me condenando por coisas que eu estou me cobrando quando eu não tenho ainda a consciência de que eu tenho que viver aquela situação, de que eu sou diferente. Quando eu digo que eu não sou duas Sônias, eu sou essa Sônia, então eu tenho que ser essa Sônia. Eu não posso ser a Sônia que fulano quer que eu seja. Não, né? Como a gente falou da opressão na semana passada. Eu tenho que entender que errar faz parte da minha experiência, da experiência de cada um de nós. Porque quando a gente erra, a gente também acerta. Errei, não vou errar mais. Então, daqui para frente, eu vou aprender. Eu aprendi. Daqui para frente, eu vou usar os antídotos, né? Que vai fazer com que a gente se sinta bem, se sinta feliz, né? Conhecendo esses nossos, vamos dizer assim, os nossos afazeres conosco mesmo, as nossas tarefas, né? Se limitando das coisas erradas e ir viver ilimitadamente das coisas certas. Né? É mesmo que está dizendo assim, dos deveres e das obrigações, é mesmo do que está dizendo das sensações positivas, das sensações negativas. A gente já pode diferenciar. Né? E como a gente já tem esse conhecimento de que a gente pode diferenciar, eu acho que vamos longe. Hã? Vamos ou não vamos, gente? Vamos longe, muito longe. Porque a gente vai sabendo que tudo pode ser melhor. Tudo. Não existe nada que não possa ser melhor. Pode muito ser melhor. Eu espero que vocês tenham gostado realmente, né, da nossa conversa, do nosso tema, e a gente vai trazer um temazinho diferente também, assim, quer dizer, um tema para a gente ter uma visão também diferente, porque eu sei que a Adele já falou muito dessas coisas, né, mas nunca é demais. Por quê? Porque a gente escutou, já esqueceu. Então, a gente está falando algumas coisas, já vamos lembrar. Vamos lembrar daquela e vamos viver essa de hoje, né? E assim a gente vai finalizando nossa conversação. Quero agradecer a vocês todos pela presença, pela presença. Quero dizer que foi muito difícil, mas estamos aqui, olha como foi fácil, né? Do difícil passou a fácil. Consegui chegar, consegui me sentir bem para estar aqui e cada vez mais a gente vai se sentindo bem, porque a gente tem condições de estar equilibrada diante de situações dolorosas possíveis. Então, muita paz, muita luz, que Deus e Jesus nos abençoe, que sejamos luz por onde passarmos, que todos os curadores da luz que estão prontos e os trabalhadores do plano espiritual e material para mais as cirurgias e os tratamentos espirituais possam estar unidos, unidos e reunidos nesse ideal de cura e de transformação, no ideal do que é de melhor para qualquer um de nós. E assim possamos dar boa noite. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Adriana, obrigada pela oportunidade do trabalho. Muito obrigada. Agora eu vou me recolher. Olha como eu estou comportadinha. Falta ainda 1 minuto para as 8 horas, mas já valeu. Porque tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Então, muita paz mesmo. A gente precisa de muita luz, né? E vamos auxiliar a cura através do pensamento positivo do Mestre Jesus, que está conosco, que nos auxilia, que nos cura, que nos dá bênção, de todos os trabalhadores. Muito obrigada, irmã Joana. Muito obrigada de todo o meu coração. Gratidão. Gratidão ao meu anjo da guarda. Gratidão a todos que se envolveram comigo e que tudo está bem, tudo está bem. Muito obrigada de todo o meu ser. Tchau, gente. Paz. Abraço.
fraterno para todos nós. E muito obrigada mais uma vez pela companhia. Deus nos abençoe sempre, a todos nós, de todo o coração. Tchau, 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 tchau.